Oi para você que está na tela da Band, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso encontro semanal para você, fã de esporte, fã do futebol, torcedor de Ceará, de Fortaleza, de Ferroviário. Esse é o Arquibancada, todos os sábados, 10h30 da manhã aqui na tela da Band. Hoje, um pouquinho mais apertadinho, mas vamos trazer as informações para você. Eu e o Washington, o Armando tá viajando, tá aí aproveitando esse períodozinho aí de início de ano. Claro, essa semana eu e o Washington estaremos por aqui. Bem movimentado esse início de ano, né, cara? Seja bem-vindo, feliz ano novo. Bom dia, Carlos. Feliz ano novo. Bom dia. Saudar todo mundo que nos assiste todo sábado, né? Aqui bancada aqui na Band. De fato, o mercado pro Fortaleza. Fortaleza busca ser mais assertivo, né? Contratações pontuais, já tem uma base muito sólida. Ceará não. Ceará reformula de fato um elenco, traz aí 12, 13 contratações para iniciar o ano e aí sim, entender como é que vai ser essa proposta de jogo do Léo Condé. Perfil de contratações que nós vamos comentar aqui, né? No outro bloco. Acho que Ceará precisa aumentar o nível técnico aí para a Série A. Antes da gente falar do Ceará, vamos falar do Fortaleza, que na minha opinião está montando um timaço para 2025. Um timaço. Primeiro que você traz um cara titularíssimo do Boca Juniors, no caso do Paulo Fernandes, e agora Fortaleza anunciou a contratação do Dylan Borreiro para a temporada de 2025. Jogador colombiano de 22 anos, se junta a Diogo Barbosa, Paulo Fernandes e Breno. Essas novas contratações de Fortaleza, chega como uma oportunidade de mercado. E é isso que o Alex Santiago vinha falando, porque ele estava no time dos Estados Unidos, e aí, claro, essa oportunidade de mercado foi muito boa porque o contrato dele encerrou com o New England, né? Então, ele chega aí sem custo nenhum de transação, chega para, de fato, tentar reafirmar sua carreira no Brasil. Já jogou no Atlético Mineiro em 2020, fez uma passagem mais ou menos, mas no Fortaleza ele espera, de fato, reconquistar esse seu espaço no futebol brasileiro. O que é interessante, Carlos, que esse tipo de contratação está sendo padrão para esse ano no Fortaleza, né? Você vê o Paulo Fernandes finalizando o contrato, Diogo Barbosa, o Breno. O Fortaleza pega essas oportunidades de mercado trazendo sem custo. Especificamente sobre o Borreiro, é um nome que eu gosto, jogador novo, 22 anos. Na época o Atlético Mineiro pagou de fato um valor alto, né, para ter ele com 18 anos de idade ainda, um jogador ainda em crescimento, ainda em maturação, vem sem custo. Se a gente comparar, por exemplo, com o Machuca, né, que foi o grande aposta do ano passado, o Fortaleza pagou 12 milhões para ter o Machuca. Então traz o Borreiro sem nenhum tipo de custo, né, ali de transferência. E é um jogador em potencial, jogador que fez a base da seleção colombiana, sub-17, sub-20. Então é um jogador que sim, acho que vem querer mostrar mais no Brasil. No Atlético teve poucas oportunidades, é um ponta, né? Um jogador de explosão, de drible. O que precisa dele, que acho que faltou aí no Atlético, foi uma constância. Sim. Né? E é natural, devido à idade, questão de maturação de carreira. Acho que foi uma contratação que é válida. Essa aposta, sim, pelo perfil que o Fortaleza tem dentro do elenco, ele lembra, assim, a devidas proporções, o Moisés, né? Um jogador de muita força, de um drible muito forte, que pisa bem na área. Então, uma característica que pro Fortaleza e pro esquema do Vojvoda, que ele gosta de rodar demais, principalmente seus pontas, acho que vem agregar dentro dessa característica que o Vojvoda gosta de implementar. E é interessante porque ele chega para aquela vaga do Machuca, né? De um jogador de velocidade pelas pontas. Uma vez que o Machuca até deu um início ali um indício de quem ia deslanchar, de quem ia fazer um grande campeonato, mas também não foi essas coisas todas, né? Eu acho que assim, pro Machuca, talvez faltou um pouco de paciência, né? Talvez aquele pênalti na final do Cearense meio que marcou e mexeu mentalmente com ele. É um jogador que tem que se adaptar ao futebol brasileiro, uma dinâmica, uma rotação muito diferente. É um jogador que eu particularmente gosto, um jogador que tem um drible muito bom, que eu acho que ele matura, né? Acho que tentando um pouco mais de paciência e tendo mais minutagem, eu acho que ele ia crescer. Mas às vezes o clima fica insustentável, às vezes a cabeça do jogador não consegue se adaptar aqui ao futebol brasileiro. E aí o Machuca está encaminhado em empréstimo junto ao Vélez, né? Talvez lá ele possa desenvolver o seu bom futebol. Não é à toa, o Fortaleza pagou 12 milhões para o Machuca. Então, de fato, é um jogador em potencial, um jogador também em crescimento de carreira, que eu acho que faltou um pouquinho de paciência, mas é aquele ponto, né? Que eu acho que quando o Vojvoda não enxerga algo que vem agregar, ele isola, como aconteceu com o Bruno Pacheco agora recente, com o Felipe Jonathan. Algumas coisas internas também talvez tenham mexido para que o Machuca não tenha essa minutagem necessária. E é interessante isso, porque o Vojvoda ele tem essa questão de preservar o grupo, né? Aconteceu na época do Felipe Alves, com aquele clima insustentável. O Felipe Alves passou a treinar de forma separada ali e tudo mais. E isso é muito importante porque
tudo vai depender ali do campo, né? A vida de todo mundo depende ali do campo. Então, se você não tem esse cuidado com o grupo, consequentemente o trabalho de todo mundo vai ser prejudicado. Esse é o ponto de gestão do Voivoda que eu acho muito interessante. Ele trabalha muito esse lado mental, né? E essa questão de preservar é muito interessante, que ele preserva assim, o jogador pode até jogar uma baita partida no jogo, no outro possivelmente ele vai estar no banco, né? Então ele traz esse lado mental, essa administração, essa gestão de elenco muito forte. Então eu acho que o que pesou para o Machuca de fato foi a adaptação ao futebol brasileiro, mentalmente. Uma cobrança muito maior, torcedor com menor ponto de paciência, e acho que aquele pênalti na final também, o semblante, né? Acho que emocionalmente abalou demais e acho que afetou no rendimento, e é normal, o jogador é um ser humano. E aí você dá uma isolada no jogador, tenta, né, ainda, mas a torcida o pressionou, então talvez isso tenha mexido e tenha afetado o rendimento do Machuca aqui no Fortaleza. O Borreiro talvez não seja o titular logo nesse início de competição, mas, na minha opinião, esse cara que vem agora aqui que a gente vai falar é, de fato, um dos titulares que, na minha opinião, deve ser incontestável. Meio-campista Paul Fernandes, né? Ele foi anunciado pelo Fortaleza, o Tricolor de Aço contratou o jogador e ele divulgou nas redes sociais sua rotina de treino antes de se apresentar no Tricolor do PC. O jogador deixou o Boca Juniors e acertou com o Lion para 2025, reforça o setor do meio-campo, podendo assumir várias funções. Essa será a primeira experiência dele no futebol brasileiro. Você pode ver as imagens dele treinando lá em Buenos Aires antes de vir para o estado do Ceará. Ele tem passagens pelo futebol argentino, pelo mexicano e tem alguns títulos na carreira, olha só. Tricampeão da Liga Argentina, bicampeão da Copa Liga Argentina, campeão mexicano e também da Leagues Cup. Paul Fernandes, titularíssimo do Boca Juniors, uma prova de que o Fortaleza não está no mercado para brincadeira. Primeiro, destacar, e eu acho que muito importante esse tipo de contratação que mostra quem é o Fortaleza dentro do mercado, né? Credibilidade para o jogador, para o empresário. Não é fácil, esse tempo todo que o Paul tem de Boca Juniors, você trocar o Boca pelo Fortaleza, pelo futebol brasileiro, sem ter essa experiência no futebol brasileiro. Então, eu acho que saudar, de fato, esse olhar clínico do departamento de futebol, na pessoa do Marcelo Paes, de trazer, de pensar uma contratação como essa. Diferente do Borreiro, é um jogador que já está afirmado dentro do futebol, né? No futebol sul-americano. Jogador que foi titular, foi capitão lá no Boca Juniors, né? Tem uma história muito marcante. De fato, ele vem para chegar e ser titular da posição. Não quero comparar com o Hércules, tá? É um jogador com uma característica diferente, é mais um primeiro volante, mas muito móvel também, que dá dinâmica ao jogo, mas não é um volante que pisa muito dentro da área, né? Como o Hércules fazia. Mas é um jogador que vem sim agregar, né, característica que não tem dentro do elenco. Você tem ali Zé Wes, Sacha, que fazem mais ou menos dentro dessa função, e ele vem para preencher esse espaço e o espírito de liderança, né? Você ser capitão do Boca não é à toa. Então, uma baita contratação, só que, como toda contratação, é uma aposta. Você não tem como garantir que, de fato, ele vem aqui agregar, existe uma adaptação também, e pode acontecer dentro do esquema de jogo, mas essa movimentação de mercado foi sensacional. É interessante a gente falar isso, porque prova a força que o Fortaleza tem no mercado da bola. Paul Fernandes, eu estava pesquisando aqui na hora que o Washington estava falando, Paul Fernandes é argentino, não é de Buenos Aires, é de uma cidadezinha lá próxima, mas ele está jogando na casa dele, próximo da família. Ele largar um dos maiores clubes da América Latina para vir para o Fortaleza, isso prova o quanto o Fortaleza cresceu ao longo dos últimos anos, o quanto o Fortaleza dá visibilidade para esses jogadores, né? E por isso que o Paul troca o Boca Juniors pelo Fortaleza. Um ponto interessante, Carlos, que a gente comenta muito aqui no Arquibancada, é essa constância de participar de uma competição internacional, sul-americana. No caso, o Fortaleza vem batendo desde que voltou da Série A, ou Sul-Americana ou Libertadores. Isso chama a atenção do mercado sul-americano. Então chama a atenção do jogador como esse. O Fortaleza foi vice da Sul-Americana, perdendo nos pênaltis. Então hoje o Fortaleza, dentro do mercado sul-americano, ele é muito bem visto. Tanto de agregar dentro de campo, do lado esportivo, de entrar brigando pelas competições de fato de igual para igual, tanto também a sua gestão. Né? E tem na pessoa do Voivoda, com certeza foi peça-chave nessa contratação, que dá tranquilidade para o jogador. Não é fácil, como você mesmo falou, o jogador sair da sua cidade natal, vir para Fortaleza sem ter essa base, trazer família, sem ter de fato conhecer a estrutura aqui do Brasil. Então a pessoa do Voivoda, essa gestão que o Voivoda faz, com certeza deu esse aparato, essa tranquilidade para o jogador vir, foi peça fundamental para a vinda do Paul Fernandes. E eu lembro muito da época do Rogério Ceni, quando o Rogério Ceni era treinador do Fortaleza, que ele conseguia trazer jogadores importantes. Né? A ligação do Rogério Ceni tinha um peso muito grande. E é o caso agora do Voivoda, né? O Voivoda, por isso que o Fortaleza se tornou uma potência sul-americana
em trazer jogadores. A ligação do Vojvoda tem um peso muito interessante para trazer esses caras, né? E todo jogador que vem, principalmente do futebol argentino, né, ele comenta isso, né? Que a ligação do Vojvoda, não só na parte mental e estrutural, família, mas a parte de esquema de jogo, aonde vai encaixar aquele jogador, dá tranquilidade, novamente, não tem como cravar que vai dar certo, mas dá tranquilidade pro jogador vir, encarar o desafio, que é trocar um Boca pelo Fortaleza e sim, saber que fez a escolha certa. Fortaleza segue aí mexendo o mercado da bola, e um nome que deixa o tricolor é o Maurício Kozlinski, né? O goleiro de 33 anos, o clube do PC anunciou oficialmente na última quinta-feira o fim do vínculo do defensor com o tricolor de aço. Ele que tem aí um pré-contrato já com o Vila Nova. Ele chegou na equipe cearense aí para reforçar a parte defensiva, mas não conseguiu se firmar. Ele estava no Leão desde 2023 e se despede do Fortaleza com apenas 2 partidas oficiais disputadas em 2023. No ano passado ele não jogou nenhum jogo, é loucura. Não disputou nenhuma partida oficial e o tricolor de aço em nota agradeceu os serviços prestados pelo goleiro, que já tem, como eu disse, um acerto encaminhado com o Vila Nova para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Expectativa é que por lá ele seja titular. Tem espaço? Acho que do Vila sim, acho que é um bom goleiro, né? Construiu uma carreira em ascensão, tanto que o Fortaleza pensou esse tipo de contratação, mas aqui essa parte de goleiro está muito fechada, né? Acho que o João Ricardo é incontestável, né? Foi, talvez, com o Hércules, ele foi um dos melhores jogadores do Fortaleza dentro da Série A. E tem o Santos, né? Também com bagagem de seleção brasileira, passagem pro Flamengo. Dificilmente ele ia ter espaço aqui. Acho que o jogador nessa idade ele precisa de minutagem, principalmente goleiro, precisa ter um ritmo de jogo. Acho que foi assertivo para ele, para a carreira do jogador, pro Vila e pro Fortaleza também, né? Dá uma oportunidade para um terceiro goleiro, traz da base e aí sustenta ali João Ricardo e Santos como 2 referências ali para ser goleiro do Fortaleza. Se o negócio estava difícil pro Santos, que é o segundo, imagina pro Kozlinski, verdade. João Ricardo estava pegando aí todos os jogos, estava disputando todos os jogos, então é uma situação aí que pro Kozlinski a gente deseja sorte. Vamos ver como é que ele vai se desempenhar no Vila Nova no ano que vem. Tá no caminho, de fato, essa movimentação do Fortaleza? Eu acho que tá. Gosto do nível de contratações, né? Você traz um Diogo para assumir uma titularidade, né? Principalmente numa queda de rendimento do Pacheco e do Felipe Jonathan. Tanto é que o Vojvoda estava improvisando o Mancuso na lateral esquerda. Você traz o Paul Fernandes também, um volante para ser titular. O Breno talvez não, né? Contratação do Breno, não, mas Borreiro também vem para brigar espaço ali pela ponta, que já tem muito consolidado ali com o Moisés, com o Marinho, mas eu acho que são contratações que vêm alavancar o nível técnico, e isso que é importante. O torcedor do Fortaleza tem cobrado contratações, mas a maior contratação, como diz muito Marcelo Paes, é a manutenção dos seus principais jogadores. O Fortaleza tem um elenco base. O ponto é que é interessante, que talvez vale destacar nessa temporada, aumentou um pouco o nível de idade. Se você for pegar o elenco do Fortaleza, principalmente os 11 ali que jogam de titular, acima de 30 anos. Então, assim, Fortaleza vai ter que dar uma mesclada, e aí ele tem feito isso, né? Pincelando jogadores com 22 anos, por exemplo, do Borreiro, para tentar ali trazer um equilíbrio dentro disso, com a temporada pesada vai ser, né? Com Libertadores, com Série A, que é a principal competição. Mas eu acho que são contratações assertivas. Acho que ainda falta ali um centroavante, talvez para brigar na vaga com o Lucero, e um meia também. Acho que cabe um meia ali, que o Pochettino teve uma fase muito boa dentro da temporada, depois ficou ali para reserva, então acho que talvez um meia e um centroavante ainda cabe nessas contratações. E o ponta nunca é demais, né? Principalmente no esquema que o Vojvoda roda demais, principalmente seus pontas, seus extremos. Acho que trazer o Borreiro e mais outro ali, agora sim um outro um pouco mais referendado e cascudo, assim, dentro da Série A, acho que seria importante, mas o nível de contratações subiu de fato o nível técnico. Isso é muito importante. Jogadores que vêm para brigar, quiçá serem titulares do Fortaleza. Esse ano promete para o Fortaleza, não só para o Fortaleza, mas para o Ceará, que a gente fala daqui a pouco. O intervalo é rápido, tem também Copa do Nordeste no próximo bloco. Até já.
De volta com a arquibancada, a gente falou no primeiro bloco sobre o Fortaleza, sobre esse mercado da bola, e agora a gente inicia esse segundo bloco falando de bola rolando. A bola começa a rolar neste sábado. Ferroviário, depois do rebaixamento para a Série D no último ano, reformulou o elenco e comissão técnica para 2025 e, claro, entra em campo pela fase preliminar da Copa do Nordeste. O plantel coral iniciou na última quinta-feira, sob o comando do técnico português Thiago Zorro, a preparação para esse jogo de hoje contra o Santa Cruz de Natal. Foi um treino curto, um período curto de trabalho, mas o Tubarão da Barra já tem aí esse grande desafio hoje no estádio Presidente Vargas. Por ter melhor ranking na CBF, a equipe cearense será mandante do jogo. A bola rola às 7h30 da noite, jogo único e eliminatório, é só mata, não é mata-mata não, é só mata, tem que vencer para conseguir essa classificação, Gosto. É importante, pro Ferroviário, e aí começa mais uma vez na temporada com a referência técnica do Ciel, Foi campeão da Fares Lopes lá nos pênaltis, acho que dá uma motivação após um rebaixamento para a Série D. Mas, assim, é importante para a temporada do Ferroviário passar para essa fase de grupos da Copa do Nordeste, existe a ativa, existe a parte financeira. O Ferroviário tem se mexido na questão de SAF também, mas a parte esportiva também vem agregar investidores. Então, muito importante que o Ferroviário consiga passar de fase, é o mandante do jogo, Sim. Jogo único, joga dentro de casa. Então, acho que é um teste importante para o treinador português, que vem trazer uma filosofia diferente para o futebol cearense, principalmente para o Ferroviário. Acho confiante sim que o Ferroviário faça um bom jogo e o Ciel possa ser mais uma vez decisivo. Vamos agora falar de uma notícia que atinge diretamente o Ceará, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça, ele decidiu eliminar na última quinta-feira, suspender o licenciamento das bets que funcionavam nacionalmente, na verdade, com base na regulamentação da Loterge, que é a loteria do estado do Rio de Janeiro. Essa decisão atingiu a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora do Ceará também, além do Ceará, Corinthians, Bahia e Grêmio, e a PixBet, que é uma apoiadora do Flamengo. Segundo a decisão do ministro, a Loterge e o governo do estado do Rio de Janeiro têm 5 dias a partir da última quinta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, para cumprir a decisão. E aí é mais um imbróglio daquela coisa que a gente vinha conversando, que a justiça barrou, aí depois autorizou de novo, agora vem eliminar. Então fica esse imbróglio de um investimento muito alto que tem desses patrocinadores do clube, cara? Eu fico curioso como é que foi feito essa parte contratual, Porque dentro de uma previsão orçamentária, o Ceará conta com esse dinheiro de patrocínio, Sim. Para a questão de fazer contratações, de fazer investimento seja estrutural. E quando vem uma situação dessa, como é que está contratualmente? A Esporte da Sorte vai continuar agregando ali. Sua marca não vai estar exposta nos jogos, nem treinamento, não pode. Mas será que vai estar agregando ali um aporte financeiro? Então, para o João Paulo, fica nessa situação. Eu vou buscar um outro patrocinador ou não? Vou esperar que a Esporte da Sorte resolva esse imbróglio. E você pode ver que é muito complicado. Ceará, Bahia, Flamengo passa por uma situação como essa. Mas diante da situação, o maior prejudicado, vamos dizer assim, desses clubes é o Ceará. É o Ceará. Que não tem uma SAF, que tem na Esporte da Sorte o maior patrocinador da sua história e com certeza dentro da previsão orçamentária conta com esse dinheiro. Então complicado para planejamento, para que o Ceará possa, dentro dessa volta à Série A, ser um time estruturado, não cometer os erros que o Robson fez, que foi fazer dívidas para anos posteriores. E esse patrocínio do Esporte da Sorte é peça fundamental dentro de um planejamento aí do João Paulo. Então, complicado, difícil, começar um ano com esse tipo de notícia. A nossa expectativa é que a Esporte da Sorte possa atender, de fato, seja parte documental, exigência jurídica, para que ela possa ser regulamentada e aí sim, poder estampar sua marca e agregar aí valor financeiro ao clube. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, que isso ainda deve dar muito pano para manga. Vamos para o próximo assunto. Embora as conversas entre Ceará e Bahia pelo atacante Eric Puga estejam bem alinhadas para um desfecho positivo, o Alvinegro de Porangabuçu foi lá, viu que tinha possibilidade e pediu mais. Melhores condições para concretizar a venda do seu principal jogador do elenco. O time cearense aumentou a pedida financeira ao Bahia. O desejo do Ceará é que o esquadrão desembolse algo em torno de 20 milhões de reais, além de ceder 3 atletas, que é nada, Um desses jogadores é o Matheus Bahia, que já está no elenco do Ceará, se destacou e aí de forma definitiva o Ceará adquirindo pelo menos 50% dos direitos econômicos do jogador. Como eu disse, ele foi lá titular absoluto no clube cearense em 2024 e peça importante no decorrer da temporada. Além disso, outro que interessa é o meia Iago Felipe, bem conhecido,
jogou no Fluminense, estava no Bahia, perdeu... O Iago Felipe é cearense, né? Acho que não. Eu acho que o Iago Felipe é cearense, eu vou pesquisar sobre isso. Neste ano ele perdeu espaço na equipe baiana, foram 29 jogos, 2 gols marcados e 1 assistência. E tem muito espaço no Ceará para um cara como esse, né, Washington? Cara, muito bom jogador, né? Volante, né? Fez uma temporada boa no Fluminense, de fato perdeu espaço com o Rogério Ceni, mas muito pouco característica, né? O Rogério tem lá dentro da posição o Caio Alexandre, né? Com um jogador móvel, um jogador dinâmico. E o Iago não tem essa característica, é um volante muito mais marcador, mas com experiência na Série A, acho que vem agregar para fazer essa posição de primeiro volante ali com o Richardson, por exemplo. E sobre o Pulga, é complicado toda essa celeuma, né? De fato, as coisas não são muito claras, assim. O Ceará fala em 3 jogadores, se aumenta uma pedida de algo que já estava encaminhado. Qual a preocupação? O Pulga vai pegar a primeira vez uma Série A. A tendência natural é que ele não seja o destaque como foi na Série B. Então, hoje ele está valorizado, hoje ele está valendo 18, 20 milhões. Você pode terminar um ano com o Pulga desvalorizado e não valendo nem 5 milhões. Então, eu acho que o Ceará deve, dentro dessa situação, fazer um meio termo. Acho que 18, 19 milhões para o Pulga é um valor bem pago. O problema o Ceará só tem 40% desse percentual. Talvez esse é o ponto crucial da negociação. O Ceará quer aumentar para justamente ter um valor maior. Eu, sendo o Ceará, com a venda do Saulo, por exemplo, por que o Ceará não compra esses direitos do Ari e do Floresta, por exemplo? Compra e fica com 100% dos direitos econômicos do jogador. Não? Ferroviário, né? Então compra e fica com 100% e aí sim consegue ter uma autonomia maior nesse valor. Então acho que cabe ali ao João Paulo fazer essa barganha aí e conseguir fazer essa venda, que eu acho que é importantíssima dentro do planejamento para o Ceará. Novamente eu gosto de frisar, dentro do planejamento financeiro, a venda de jogador ela é crucial para você ter uma saúde financeira. Tanto a do Saulo quanto a da Eric Pulga são fundamentais para o Ceará fazer um elenco competitivo para a Série A. Só um adendo aqui, o Iago Felipe é cearense, de Limoeiro do Norte, legal. No Vale do Jaguaribe, meu conterrâneo. Por isso que meus primos que jogam futebol andavam com ele há alguns anos. Mas, vamos lá, não seria, Washington, mais interessante pro Pulga e pro Ceará que ele permanecesse no clube, aqui? Ou pode ser um risco também ele permanecer? Olha, no futebol tudo é um risco, né? Você não tem nada exato, né? Olhando de uma forma natural e racional, como eu falei, o nível dentro de uma Série A, o nível técnico é muito maior. E o Ceará vai ser um time muito reativo, né? E talvez seja importante para o Pulga esse tipo de metodologia de informação tática. Porque o Ceará vai ser um time que vai jogar como na época do Guto Ferreira, né? Muito bola lançada por seus extremos, jogando em contra-ataque, sendo um time reativo. Então, para o Pulga, essa característica é importante. A minha preocupação existe muito dinamismo com o jogador, questão de contusão, questão de rendimento técnico também. Uma não transferência dessa pode abalar e pode frustrar um jogador, porque é uma transferência que muda de vida. Total. Né? Total. Então, tem que ver como é que tá a cabeça do jogador para isso. E essa parte mental conta também para a manutenção do Pulga ou da ida. Então, eu acho que é importante para o Ceará, lógico, agrega esse fator técnico, mas eu, dentro do departamento, eu sendo o presidente João Paulo, considero como essa venda crucial para o início do ano, para o Ceará justamente ter uma saúde financeira, conseguir investir em sua estrutura também, trazer e fortificar o seu elenco. Então, acho importante, né, apesar do Pulga, né, ser um grande destaque, né, ter sido o grande craque, vamos dizer assim, de 2024, mas eu acho que essa venda ela é importantíssima para o futuro e para o ano do Ceará. Deixa essa imagem no ar, porque a gente segue falando do Ceará, porque o clube anunciou a renovação de 2 grandes jogadores importantes para o Ceará em 2024, Rafael Ramos e Bruno Ferreira. Os dois acertaram suas renovações de contrato e seguirão no time até o fim do ano que vem. Né? O Rafael Ramos, o Bruno, ele fica até o fim de 2025, o Rafael tinha uma cláusula de renovação automática, mas não atingiu essa meta de números em 2024. Mesmo assim, a permanência dele interessava ao Ceará e um contrato foi apresentado ao jogador. Ele fez 31 jogos pelo Alvinegro, marcou 1 gol e deu 2 assistências. Peça importante. A peça foi uma peça importante em 2024, mas para 2025 eu acho que o Ceará merece um nível técnico melhor. Né? O Ceará traz o Dieguinho para a posição, para brigar ali com o Rafael Ramos. Rafael Ramos, de fato, foi importante para a Série B, né? Cresceu principalmente nessa reta final, mas para a Série A é muito pouco. Né? Para a Série A, de fato, é muito pouco. Apesar de ser uma posição carente dentro do futebol brasileiro, é difícil você achar um lateral direito consolidado, mas eu esperava mais. E o que me preocupa é essa questão de gratidão, né? Você tem o Ailon, por exemplo, o Recalde, Rafael Ramos.
Acho que são jogadores que o Ceará precisa dentro da posição, jogadores melhores tecnicamente, para ali brigar por posição e serem titulares. Para compor o elenco, talvez ajude, mas acho que precisa mais. Do Bruno, e aí é uma interrogação essa questão de goleiro. Você tem o Richard e o Fernando Miguel afastados por contusão. Você tem o Bruno que é ok, se firmou, e o Ceará tá trazendo o Kehler, né? Um goleiro que não jogou no Vasco, era do Internacional. E eu esperava também um goleiro de Série A, assim, tipo, dar um exemplo do Santos, por exemplo, né? Porque vai ser uma posição que o Ceará vai ser muito exigido. Novamente, o Ceará vai ser um time que vai ser atacado, vai sofrer bastante. Então precisa fazer um investimento ali no goleiro. Então esperava também, tanto da contratação do Kehler quanto da manutenção do Bruno, um jogador de melhor nível técnico, mais referendado dentro da Série A. Me preocupa, né? Você pode ver que o Ceará está trazendo jogadores, não digo nem questão de expressão, mas são jogadores medianos, terminaram a temporada bem, mas não um jogador que a gente chama cascudo de Série A. Aquele cara com mais experiência, aquele cara que vem de fato para ser uma referência no momento de pressão, no momento que o Ceará vai passar alguns jogos sem ganhar, que vai ser natural da Série A, esse jogador chama a responsabilidade. Então isso me preocupa. É isso, a gente tem que aguardar, tem que ver como é que vai ser toda essa movimentação. Afinal, essa é apenas a primeira janela de contratação do Ceará para 2025. A gente vai ficando por aqui, semana que vem a gente volta, tamo junto. E o Armando vai estar por aqui, pelo amor de Deus. Não falte mais não, meu amigo, que ele quase chora aqui, sentindo sua falta. Até mais, siga a gente nas redes sociais, a gente traz toda a informação por lá também. Abração.